Eu não me sinto com privilégio algum. A mediunidade não me exime das vicissitudes. No arco-íris do firmamento encontrei inspiração pra te dizer em forma de canção: não há amor maior, fonte incessante de luz, de paz e união. Meu Jesus, brisa suave que conforta o coração, veste de paz, de bondade e compreensão. Não há amor igual ao teu.
Vamos acalmando, vamos. O seu interior pode ser comparado a uma lavoura que, se bem cultivada, trabalhada e adubada, produz frutos saborosos, mas deixada ao abandono, às pragas e às trevas daninhas, vem a sucumbir e a tornar-se selva bruta. Trate bem da lavoura interna, adube-a todo dia com forte dose de otimismo, intensa alegria e boa intenção. A lavoura bem tratada retribuirá com bem-estar e propriedade, fará com que você sinta prazer em viver, em se corresponder com os outros, em ver despertadas as suas qualidades e em esperar um doce fruto. Cuide da lavoura interna. Cuidar da lavoura interna não é mais do que simples obrigação. Todas as manhãs nós temos um sorriso de Deus, assim diz a música. Façamos esse sorriso a nossa alegria, a nossa paz, a nossa tranquilidade para seguirmos nessa jornada terrena, trabalhando e servindo sempre. Que possamos ter Deus ao nosso lado, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e o amparo da nossa espiritualidade que está sempre conosco, nos ajudando nessa jornada. Elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre maior, nosso orientador espiritual, aos nossos irmãos espirituais, nossos protetores, aos nossos irmãos protetores desta casa, vamos agradecer por tudo que nos é dado o direito de usufruir desse planeta. Se aqui estamos em missão para trabalhar e servir, para combater o mal dentro de nós. Ajuda-nos, ó Mestre, a seguir as suas orientações, trabalhando e servindo sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ofensas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregue às tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente de praticar o mal, pois são teu o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. E assim, com essa prece, iniciamos os trabalhos dessa noite, agradecidos sempre a Deus, nosso Criador. Vamos aos nossos avisos. Continuamos falando da evangelização infantil. Tia Corina, todas as sextas-feiras, das 19 às 20h30. Evangelização para bebês, infância e juventude. 20 de abril de 1910, 2 de abril de 2024. 114 anos do nascimento de Chico Xavier. 18 de abril de 1857, 167 anos do Livro dos Espíritos e do livro Grupo Mãos Fraternas, coordenado pela Joselene e pela Nilza. Visitas a pessoas acamadas. No próximo sábado nós teremos a exposição da nossa companheira Poliane de Oliveira Fusari Ferracini, que nos trará o tema renovação. Hoje nós temos o nosso companheiro Antônio Carlos Navarro, de São José do Rio Preto, que vem nos trazer o Evangelho, receita de saúde. Navarro, todo o tempo é teu, presente para nós a sua exposição. Você vai. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui em data tão festiva para o Allan Kardec. Que o Senhor Jesus os recompense por isso. Meus amigos,
se há algo que é sempre presente nas nossas preocupações, é a questão da saúde. Vivemos, evidentemente, num mundo extremamente material e, claro, nós sofremos as consequências dessa materialidade. O nosso espírito ainda tem necessidade de experimentar a vida em corpos muito materializados. A nossa proposta hoje é conversarmos um pouquinho a respeito das nossas possibilidades de adoecimento e, claro, também de correção desse adoecimento. E o Evangelho vai trazer para nós a principal receita de saúde que nós possamos ter contato. Então, a nossa ideia de reflexão é passarmos em revista as orientações que o Evangelho tem e que a doutrina espírita tem trazido para nós lidarmos com as nossas enfermidades e, principalmente, para nós evitarmos novas enfermidades. Até a chegada da filosofia, a mitologia, cerca de 700 anos antes do Cristo, explicava as doenças como sendo motivadas pelos humores dos deuses. Todas as doenças que atingiam o ser humano tinham a ver com a vontade dos deuses, tinha a ver com o relacionamento com os deuses, e não se encontrava explicações. Eram simples vontade dos deuses que atingiam as pessoas, tornando-as doentes. Hipócrates, já no pós-filosofia, Hipócrates vai ser chamado depois de pai da medicina e ele muda as coisas. Hipócrates tira a gênese das doenças do lado de fora e coloca do lado de dentro de nós outros. Mas ele vai dizer, basicamente, que as nossas doenças aqui na Terra têm a ver com o desequilíbrio, a desarmonia de 4 humores corporais: o sangue, o fleuma, a bilis negra e a bilis amarela. A composição desses 4 humores faria com que nós tivéssemos mais saúde ou menos saúde. E esse pensamento ficará junto à humanidade por quase 2000 anos, até o surgimento do microscópio. Com o surgimento do microscópio, aqueles que se vestiam da vestimenta da ciência começaram a pesquisar os seres vivos. E no fim das contas chegaram à conclusão que as doenças eram originadas através do mau funcionamento da célula. Consequentemente, as doenças passam a ter a sua raiz na própria estrutura fisiológica do ser humano. Já mais recentemente, cerca de 100 e poucos anos atrás, 150 anos atrás, nós vimos surgir aqui na Terra aquilo que nós conhecemos como psicossomática. A influência do pensamento na cura e na manutenção da doença aqui na Terra. George Grodeck vai trabalhar essa ideia, desenvolvendo um trabalho específico, conduzindo pessoas a mudarem a forma de pensar, a mudarem a forma de estruturar os seus pensamentos e valores para modificar as suas condições orgânicas a ponto de curar-se. E ele vai dizer que toda doença tem uma linguagem dita ao seu portador. E claro, mais recentemente ainda, surge a inteligência emocional, falando dos desatinos comportamentais das nossas emoções, impactando diretamente no funcionamento do corpo físico, produzindo doenças, produzindo desequilíbrios e desajustes. Mas para nós espíritas isso não é novidade. Emmanuel, em Pensamento e Vida, vai falar para nós isso, antecipando em muito os estudos da inteligência emocional, dizendo que todo desajuste, todo desregramento emocional há de impactar no carro fisiológico, prejudicando a vida do espírito. De qualquer forma, meus amigos, nós passamos então a compreender, seja por um caminho, seja por outro, que é o espírito que vai comandar o funcionamento do seu corpo físico. Porque é o próprio espírito que cria em torno de si
ao encarnar nesse mundo aquilo que nós conhecemos como perispírito, a vestimenta espiritual, que trará sempre o reflexo do seu mundo íntimo, da sua consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. Já se sabe hoje, em termos de ciência, que o perispírito, que para nós outros é a causa do corpo físico, é o modelo organizador biológico, a ciência já estuda chamando o perispírito de causação formativa. Ou seja, o perispírito estrutura o corpo vivo aqui na Terra, homens de ciência estudando a questão. Ainda aí fica muito claro que é o espírito, então, que vai causar no seu próprio corpo físico as doenças e as possibilidades de saúde neste mundo de expiação e prova. Mas Allan Kardec vai fazer uma anotação muito interessante quando ele estuda a escala espírita lá no Livro dos Espíritos, que completou agora no último dia 18, 167 anos entre nós. Allan Kardec vai dizer no item 112, está dentro do estudo, repetindo, da escala espírita, tão necessária para nós outros, descobrirmos qual é a nossa posição média em relação à escala evolutiva, né? O que precisamos fazer para alcançar novos patamares, com menos sofrimento, com mais facilidades de conquistas morais. Kardec diz que o espírito puro não se sujeita em nada à matéria. Ele se sobrepõe à matéria. Do que ele está falando? Os espíritos impuros, terceira ordem da escala espírita, são eivados de paixões e são eivados de viciações. E nós sabemos que paixões e viciações impactam no funcionamento corporal. Na segunda ordem, são aqueles espíritos que já não estão com as paixões e as viciações descontroladas. Eles já as controlam e tornam-se mesmo exemplos para nós outros. Não provocam por isso mesmo desequilíbrios fisiológicos, mas estão sujeitos à matéria porque não são espíritos perfeitos. O que significa dizer que um grande espírito, um Chico Xavier, por exemplo, reencarna aqui na Terra em missão e vai ter processos dolorosos em relação ao corpo físico por necessidade da função que ele veio cumprir aqui na Terra. Vamos discutir isso em outra ótica mais à frente. O que fica claro então quando estudamos a escala espírita e essa ideia que Kardec nos dá da perfeição se sobrepor à matéria, nós nos lembramos de nosso Senhor Jesus Cristo, que curava qualquer um de qualquer coisa e de qualquer jeito. Sabemos disso perfeitamente. O Senhor Jesus curava qualquer um de qualquer coisa e o fazia do jeito que melhor lhe aprazia. Do que é que estamos falando? Nós estamos falando de um ser que dominava completamente o mundo material, que domina, tanto que é ele que construiu o planeta. E ele mesmo diz isso. O Evangelho diz que o Senhor é o construtor do planeta. Ora, se o Senhor Jesus domina qualquer doença alheia, curando-a de qualquer jeito, em qualquer tempo, significa que ele tem a possibilidade, ou teve enquanto esteve aqui, de ver no seu próprio organismo o surgimento dessa ou daquela possibilidade de doença. O que nos leva naturalmente a acreditar que o Senhor Jesus nunca ficou doente, mesmo porque é um espírito puro que tem ascendência sobre a matéria. Ora, então quem adoece nesse mundo? Espíritos impuros, imperfeitos. E isso vai demandar um bom tempo até nós nos tornarmos perfeitos, para nós também dominarmos a matéria. Senão, nós estaremos sujeitos às doenças da alma, refletindo no corpo físico. Simples assim. Então nós poderíamos, meus amigos, e nós os convidamos para refletir em 3 curas, das tantas curas que o Senhor Jesus fez, promoveu aqui na Terra, 3 curas para que nós possamos tirar o máximo possível de ensinamento para aplicarmos em nossas próprias existências.
Porque ao analisarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos de encontro à sua própria promessa. Porque quando ele diz que ele enviaria um Consolador, esse Consolador haveria de nos esclarecer sobre todas as coisas, nos fazendo lembrar das coisas que ele disse. Então, no Evangelho, nós encontraremos base suficientemente sólida para esclarecer os nossos espíritos nas explicações que a doutrina espírita traz para nós. Então, ao falarmos em análise de 3 curas, significa utilizarmos os mecanismos, as ferramentas que a doutrina espírita traz, lembrando-nos daquilo que o Senhor Jesus disse, direta e indiretamente. E o primeiro caso que nós gostaríamos de trazer aqui para as nossas reflexões é a devolução, a possibilidade de visão a um cego de nascimento. Nasceu cego, diz o evangelista. O homem nasceu cego. E precisa ficar muito firme, claro, isso para nós outros, porque tem a ver com aquilo que vai acontecer, com aquilo que o Senhor Jesus vai falar, para nós compreendermos o mecanismo da vida. O homem ficou sabendo que Jesus estava passando ao largo e ele insistentemente chama: Jesus, Jesus de Nazaré. E o Senhor para. Alguns já tinham até pedido para ele não ficar insistindo. Jesus para e todo aquele grupo de pessoas no entorno de Jesus, porque imaginemos, meus amigos, do que se trata. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. O primeiro antibiótico que nós criamos aqui na Terra não fez 100 anos ainda. Faltam 4 anos para atingir 100 anos. Ora, à época de Jesus não havia remédio para nada. Não havia médicos, hospitais, pronto-socorros, não havia nada. Alguém mexendo com essa ou aquela erva, buscando um jeito de paliativamente socorrer as pessoas. Então aí surge um ser, o Senhor Jesus, que cura qualquer um de qualquer coisa e de qualquer jeitinho, a gente em volta dele. A coisa era desesperadora. Uma época em que se vivia, em média, 30 anos, 35 anos. Adoecia-se de qualquer coisa e ia a óbito por qualquer coisa. E aí surge um ser que cura qualquer coisa. Meu Deus! A vida do Senhor Jesus aqui na Terra, a partir do instante que ele começa a trabalhar publicamente, foi um transtorno. Multidões o cercavam em busca da solução dos seus problemas fisiológicos. Ele era capaz de trazer a vida até aqueles dados como mortos. Então o Senhor Jesus caminhava com a multidão em volta e esse cego gritava por ele: Jesus, filho de Davi. E o Senhor para e pergunta para ele: o que é que você deseja? Ah, Senhor, eu quero enxergar. E é interessante a pergunta do Senhor Jesus. Não sabia o Senhor o que aquele cego gostaria de receber? Lógico que sim, mas fica aí já um primeiro ensinamento. O Senhor Jesus quer saber de verdade o que é que deseja cada um dos seus pacientes. Que às vezes a gente não deseja. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Senhor, eu quero enxergar. E aí ele então diz: vem até mim. Num primeiro momento também podemos questionar isso. Não é uma dificuldade para o cego ir até Jesus em meio à multidão? Porque não seria mais fácil ir Jesus até ele? Num raciocínio simplório, sim. Mas Jesus está dando outra lição para nós. Se nós queremos ser curados, nós precisamos fazer a nossa parte. Ir atrás. Afinal de contas, é para bater, porque será aberto. É para buscar que nós encontraremos. Pedir que será dado. Ou seja, façamos a nossa parte. Ele vai fazer a dele. E aí o Senhor Jesus, então, cospe no chão, faz um barrozinho, pega aquele barrozinho, esfrega nos olhos daquele homem e diz para ele: vá se lavar no tanque de Siloé. E ele vai se lavar e passa a enxergar. A visão volta. É interessante um questionamento que é feito ao Senhor Jesus diante desse quadro. Porque antes de curá-lo, ou de induzi-lo à cura, alguém questiona o Senhor. E esse questionamento é muito importante para nós outros analisarmos. Senhor, quem foi que pecou para ele nascer cego?
Foi ele que pecou ou foram os pais dele? Ora, é fácil deduzir que quem fez esse questionamento sabia de algumas coisas que o vulgo não sabia. Pois que se essa pessoa pergunta quem foi que pecou para ele nascer cego, foi ele, essa pessoa já conhecia a reencarnação. Porque se nasceu cego e tem possibilidade de ter pecado para nascer cego, quando é que ele teria pecado? Numa outra vida. Então essa pessoa que perguntou já sabia da reencarnação, mas sabia de uma outra questão, que pecado, que é o erro moral, resulta em problemática fisiológica na Terra. Pecado, que é um comportamento moral, acaba por resultar numa enfermidade no corpo físico. Essa pessoa que perguntou já sabia. Tanto que liga uma coisa na outra. Pecou para nascer cego? Ou foram os pais dele? Mas por que pergunta dos pais? Porque não é justo que alguém pague pelos erros dos outros. Então, nós precisamos analisar aqui a estruturação do primeiro mandamento de Moisés, que diz que Deus é um Deus rigoroso, que pune na terceira e na quarta geração aqueles que erram contra ele, que erram contra a lei. Ora, eu sou a primeira geração, meus filhos a segunda, meus netos a terceira, e quando chegarem os bisnetos, a quarta geração. Imaginando, e por favor, peçam aos amigos que só imaginem e não forcem o pensamento, que eu desencarne essa noite. Vai que né? Essa noite poderá ser pedida a sua alma, né? A sua também. Imaginando que eu desencarne essa noite, dá tempo de eu voltar na terceira geração da minha própria linhagem. Eu tenho uma netinha que está com 8 meses. Ou seja, há a possibilidade do meu filho, dos meus 2 filhos, terem outros filhos. Então eu volto na terceira geração. Mas eu também já tenho uma neta de 21 anos para 22 anos. É fácil eu voltar, mais fácil ainda voltar como bisneto meu na quarta geração. Então o espírito carrega consigo o erro cometido na geração em que ele não expiou a falta. É isso que, mas só que na época não se sabia estudar a questão, porque é preciso ter noção clara da justiça divina, né? Que a cada um, segundo Jesus, é dado segundo as suas próprias obras. Quem ferir pela espada será ferido. Não é justo então que eu sofra as consequências dos erros do meu avô, do meu bisavô, se eu não for um deles. E não é justo que meus netos e bisnetos também não sofram as consequências daquilo que eu faço ou fiz, se não for eu um deles. Então a reencarnação já está ali embutida, e também está embutido que um erro moral acaba por resultar no corpo físico. Mas essa é a única solução? Não. E Pedro apóstolo vai ensinar isso para a gente, dizendo que o amor cobre uma multidão de pecados. Então o amor em prática, a caridade pura, na proposta da doutrina espírita, ela é capaz de amenizar ou de apagar ou de diminuir o impacto dos erros cometidos no passado, que estão registrados no nosso perispírito. Ouçamos André Luiz em Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, capítulo 15, se não nos enganamos. Todo erro moral cometido pelo ser consciente provocará um distúrbio consciencial que será revertido no perispírito, sendo causa de sofrimento futuro numa encarnação à frente. Então tudo aquilo que nós fazemos de errado, a mente, em comparação com a lei de Deus que está lá dentro, transmite uma energia que ficará grudada, entre aspas, incrustada no perispírito, e quem vai filtrar o perispírito será o corpo físico. Simples assim, é um mecanismo natural. Vale a pena voltarmos lá. É quando André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, está falando sobre o passe na casa espírita. Mas o Senhor Jesus vai responder, curiosamente, o seguinte: olha, não foi ele e nem os pais dele que pecaram para ele nascer cego, mas ele nasceu cego para que nele se cumprissem as obras que eu vim fazer em nome de Deus. Então aquele homem não tinha pecado e nasceu cego. Como é que isso pode ser ajustado ao processo da justiça divina, que é perfeita? Simples.
O Espírito, disse o Senhor para Nicodemos, sopra a vida onde Ele quer. Ou seja, o Espírito escolhe onde vai nascer e, consequentemente, com quem ele vai viver, que tipo de vida vai ter. Ele está planejando. Nós sabemos que o Senhor Jesus tinha um planejamento da sua missão aqui na terra, desde Isaías até Zacarias, de que 700 a 500 anos antes. Ou seja, para cada um de nós existe um planejamento existencial, feito pelo próprio Espírito, questão 258 do Livro dos Espíritos, antes de nós encarnarmos. A gente vê as possibilidades de progresso, as necessidades de expiação do passado, e nós estabelecemos um tipo de vida aqui na Terra. Ora, aquele Espírito que reencarnou cego, só reencarnou cego para ele constar do Evangelho no processo de cura do Senhor em relação à sua cegueira, para nós estarmos aqui em Penápolis discutindo 2000 e tantos anos depois, para aprendermos alguma coisa. Estava planejado. Então, do que se trata? Aquele homem foi um voluntário no programa de trabalho do Senhor Jesus. E aí não há injustiça ele nascer cego sem ter necessidade de nascer cego. O que deve ter ocorrido? Imaginemos que estejamos aqui e ele está aqui presente, né? E nós vamos conversar sobre a vida. Aí o benfeitor espiritual se apresenta, a vida futura, e pergunta assim para nós todos aqui: nós estamos precisando de um espírito voluntário para nascer cego na terra e permanecer cego até a idade adulta, para o Cristo curá-lo, para constar no Evangelho. Quem se voluntaria, levanta a mão. Quem de nós levantaria a mão para nascer cego até o Senhor cruz lá com o nosso caminho? Não sei não, e se ele não me achar ou eu não achar ele? Isso é fé vacilante. Esse Espírito não. Ele se pôs a postos para nascer cego para o Cristo curá-lo. E tanto isso é uma verdade que ele, o ex-cego, dá uma lição de moral nos sacerdotes da época. Está lá no Evangelho, vale a pena ir lá dar uma estudada. Ele dá uma lição de moral. Fica para uma outra discussão. Então ficou muito claro para nós outros, meus amigos, já nessa primeira cura, nós podemos pedir uma determinada doença aqui na Terra para melhorar as condições do nosso espírito. Às vezes a gente fica doente e fala: o que será que eu fiz na outra vida para estar passando por isso? Às vezes a gente tem uma doença crônica: eu devo ter atirado pedra na cruz, passei roupa nas tábuas dos 10 mandamentos. A gente vive buscando desculpas atrás, né? Os porquês atrás. Mas pode ser que o Espírito pediu a doença. Eu penso que esse é meu caso. Tudo ia muito bem até 15 anos atrás. Mais de 103 quilos, vida sedentária, comendo de tudo e muito. E aí a divindade maior, Deus, mandou para mim um personal trainer para me endireitar. Bateu na porta da minha vida, eu atendi, perguntei o nome dele. Ele falou: eu me chamo Diabetes mellitus e vim aqui para te endireitar. Já são 15 anos e nesses 15 anos já deixei pelo caminho aproximadamente 24 quilos por conta de um equilíbrio. Eu perguntei para ele: o que é que você quer que eu faça então para ter saúde ou não adoecer mais? Simples. De hoje em diante, fecha a boca. Você só tem direito a comer poucas coisas e vai comer pouco. Olha que benção nesse mundo de oportunidades. Segunda coisa, você vai se ambientar ao acompanhamento médico. Você tem que ir no médico, tem que fazer os exames, tem regularmente e tomar remédio regularmente. A Bíblia, que não. Daí está tudo bem. Você vai ter que praticar exercícios. Você só anda da mesa para a cama, da cama para o sofá, não necessariamente nessa ordem. E agora você vai ter que sair para fora para fazer caminhadas, exercícios físicos. Eu falei: sério? Ele falou: sério? Tá bom. Eu falei: que mais? A parte mais fácil ficou para o fim, falou ele. De hoje em diante você vai trabalhar o seu comportamento emocional, equilibrar o seu comportamento emocional, não ficar nervoso com nada, não se estressar com nada, não se irritar com nada, nem com ninguém,
porque senão eu vou te prejudicar. Olha que bênção, gente. Falar para o Navarro ter paciência. Ele não conhece o trânsito de Rio Preto. E nós sabemos, como dissemos, o impacto das emoções no corpo físico. Se não conhecem, leiam Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Um espetáculo de livro no linguajar simples para nós outros, falando das pesquisas da ciência psicológica, acompanhada pela ciência médica, no impacto das emoções no corpo físico. Não são as pessoas que me irritam, sou eu que me irrito com elas. Não são as pessoas que me tiram a paciência, sou eu que perco a paciência. É disso que se trata. Ora, e por que é que eu pedi esse tipo de doença? Porque eu ia continuar destrambelhado como sempre fui nas outras reencarnações. E agora, provavelmente, talvez eu já nem estivesse reencarnado, porque fatalmente eu estava sujeito a um derrame cerebral, a um infarto do miocárdio, fora as outras possibilidades, né? Então o equilíbrio é necessário de quem? Do meu espírito. O que é que me trouxe até essa doença? O meu desajuste nesta próxima existência, nessa mesma existência. Se colocarmos o tanto de açúcar que eu comi nessa vida, vai daqui a São José do Rio Preto e volta. Então é uma questão de planejamento para o espírito se modificar. É uma questão de consertar o passado através das expiações necessárias, educando o seu próprio espírito. Simples assim. Isso nós aprendemos com o cego que nasceu cego. Não há injustiça, há necessidades evolutivas. A segunda cura que nós gostaríamos de analisar, essa é de um efeito espetacular. É o paralítico do tanque de Betesda. Lembremos-nos, o tanque de Betesda é um tanque, uma piscina rústica, evidentemente, por 2000 anos, e ela tinha séculos e séculos de existência, próximo ao templo em Jerusalém. E existia uma cultura, um costume, existia ali um processo de estruturação psicológica nos judeus, de que aquela água, aquela piscina, aquele tanque era curador. Mas tinha uma necessidade, um rito. Aos sábados, porque era o dia de folga dos judeus, aos sábados aquela piscina trazia a possibilidade de cura para quando a água da piscina sempre calma se movimentasse e nunca tinha um horário certo. Então há um tanque com a água tranquila e o povo vai chegando às 6 horas da manhã, que é a primeira hora dos judeus, e vai ficando em torno daquela piscina, esperando a água se mexer, porque estava enraizado que o primeiro doente que se jogasse na água depois dela se movimentar, ficava curado. E teria sido um anjo que mexeria com a água com o seu cajado. Então imaginemos, um mundo de doentes. Se você pular naquela piscina, você vai ser curado, mas só se você for o primeiro. Tinha gente em volta daquela piscina? Meu Deus do céu, devia ser um tormento. Mas imaginemos, começa às 6 horas o dia, 7 horas a água não se mexeu e está chegando gente, 8 horas não se mexeu, está chegando gente, meio-dia está chegando gente ainda e a água não se mexeu. Todo mundo tranquilo, conversamos sobre o resultado do Big Brother, a situação do Corinthians que não vai bem, né, a economia do Brasil, e aí a água se mexe. Pula você. Você está mais doente que eu, semana que vem eu pulo. É assim? Não, a multidão se chocava dentro da água. Acho que devia morrer gente afogado pelos que pulavam por cima, né? Agora imaginemos a época, a higiene dessa água, né? Devia matar mais gente do que curar. Mas curava porque era um costume secular. Aquilo já estava enraizado pelos resultados. Ou seja, o que é que está curando as pessoas que se jogavam naquela água suja? A própria pessoa. É nesse ambiente que chega o Senhor Jesus. E aí ele vê o paralítico. 38 anos paralítico, diz o Evangelho.
E o Senhor de novo pergunta: o que é que você deseja? Eu penso que se fosse um brasileiro não ia dar a resposta que o paralítico deu, né? Mas não está vendo o que eu desejo? Olha a minha situação. Ah, Senhor, paralítico. Ah, Senhor, eu gostaria que alguém me jogasse na água. Nunca dá tempo. Quando a água se mexe, eu vivo nessa maca. Até eu sair daqui já caiu uma multidão dentro da água. Ora, então é fácil nós percebermos que esse homem acreditava que poderia ser curado. Era só jogar na água e ele ficava curado. Mas voltemos à pergunta do Senhor: o que é que você deseja? Por que o Senhor pergunta isso? Da mesma forma que ele perguntou para o cego de nascença. Repetindo, é porque ele queria saber o quanto aquele homem quer ser curado. E por que nós queremos abrir um parênteses aqui na passagem para discussão? Porque muitas vezes nós não queremos ser curados, por incrível que pareça. E é fácil nós provarmos isso. Chega amanhã domingo, se você fosse reunir com a família, num determinado momento diga assim: nossa, passei uma dor de cabeça essa noite que está até agora. Alguém vai falar, com certeza: dor de cabeça estava eu a semana passada. Vai começar a competir com a sua dor de cabeça. Tem gente que é assim, não tem não? Você fala a doença que tem, ele vai falar todas as doenças que ele tem. Quantas vezes ele foi no médico, quantos remédios toma, quanta cirurgia, quantos isso, quanto aquilo. Se Deus quiser, eu vou ter que ir em São Paulo para curar essa doença. Nós alimentamos doenças. Nós às vezes não queremos sarar. Por quê? Necessidade de ser apupado emocionalmente, sentimentalmente. Queremos carinho, atenção. Queremos que as pessoas nos valorizem. Queremos ser vistos. Então a gente não quer ser curado. E a gente gosta de falar que está doente. Isso quando a gente não vive torcendo para uma dorzinha qualquer chegar, para a gente correr lá no posto de saúde, pegar um atestado para faltar uns 2, 3, 4, 5 dias do trabalho. Conhece gente assim aqui em Penápolis? Então muitas vezes a gente não quer ser curado. É igual Rio Preto. Nós nos valorizamos enquanto portadores de doenças. É isso que o Senhor Jesus quis dizer. O que é que você deseja? Ele queria saber se a pessoa queria ser curada mesmo. Porque às vezes a gente não quer. Pois é. Ele falou que queria ser curado. Ele não conhecia Jesus. Porque se ele conhecesse, ele falaria para o Senhor: me cura, eu sei que você já curou tanta gente, me cura. Mas ele não falou isso. Aí o Senhor Jesus diz para ele: levanta, pega a tua cama e anda. Há 38 anos ele andava sendo carregado para cima e para baixo naquela maca, pois ele se recompõe imediatamente. Imediatamente, a ponto de pegar a sua própria maca, colocar nas costas e sair andando. E foi cobrado pelos religiosos da época, porque naquele dia, que era um sábado, tanto quanto foi o do cego, o Senhor não poderia ter curado, e ele não poderia carregar a cama. E ele diz: mas aquele que me curou tem autoridade suficiente para mandar eu carregar minha cama. O Senhor Jesus encontra esse mesmo homem, depois do tumulto todo, lá nas escadas do templo, diz o evangelista. E aí o Senhor vai dizer para ele: olha, vê que agora você está são, mas vai, e não peques mais para não te acontecer coisa pior. O que o Senhor Jesus está falando para ele: a tua situação de paralítico é decorrente de um erro que você cometeu. E agora você recebeu a bênção do alívio. Não erra de novo não, porque agora você tem responsabilidade pela bênção que recebeu. E se você errar, o problema vai ser maior. Ou seja, quanto mais consciência do erro, mais impacto no corpo físico. Mas nós sabemos, voltando à questão do perispírito, nós sabemos que o perispírito molda o corpo físico.
Ora, se o perispírito molda o corpo físico, o perispírito daquele homem estava destrambelhado, desajustado e moldou um corpo paralítico. Para ele voltar a andar, não é só uma questão então de endireitar o corpo, mas é questão de endireitar também o perispírito. Então o Senhor Jesus ali emite uma vibração de tal forma potente, mas nós estamos falando de um espírito puro, que ali vai consertar tudo numa vez só, perispírito e corpo físico. Mas nós outros, frequentadores de centro espírita, temos a possibilidade de receber o alívio através do passe. Aquele homem acreditava que poderia ser curado. O Senhor ordena, ele sai andando. Autoridade do Cristo, crença do homem, ficou curado. Qual é a nossa crença quando nós entramos na sala de passe? Já fiz pessoalmente algumas observações lá no Francisco Cândido Xavier, o centro espírita que nós trabalhamos em Souza Rio Preto. Na condição de passista, fiz objetivamente para alinhar com os ensinamentos da doutrina e essa questão que o Evangelho nos apresenta. A gente observa que tem pessoa que quando põe o primeiro pé na sala de passe, para entrar, para tomar o passe, ela já passa os olhos em quem são os passistas que estão. Ela corre o olhar. No nosso caso lá, de 6 a 10 passistas, dependendo do público. O que a pessoa está fazendo? Em primeiro lugar, ela está escolhendo com quem que ela quer tomar passe. Porque ela pula a cadeira, em vez dela ir entrando e já sentando na primeira, ou sentando lá na última para preencher para cá, né? Ela já alterna e escolhe um lugar para tomar passe com alguém. Mas nós percebemos também que tem pessoas que não escolhe com quem ela quer tomar, ela escolhe com quem ela não quer tomar de jeito nenhum. Eu tomar passe com o Navarro, ninguém merece, eu vou sair pior do centro do que a hora que eu cheguei. Eu conheço esse cara. Não sei se aqui acontece isso. Mas é evidente que nós colocamos a nossa fé subordinada a determinados comportamentos aqui na Terra. Ora, se eu tiver merecimento, ou se você tiver merecimento, até tomando passe com o Navarro você vai ser curado. Por quê? Porque os benfeitores vão encaminhar para você as energias necessárias a você, via outros médiuns. Mas mesmo que seja por mim, não é merecimento meu, é merecimento seu em receber. Porque quando a gente entra em dúvida na sala de passe, é como se nós estivéssemos com um guarda-chuva aberto na chuva, a água não cai sobre nós. Então nós temos que confiar que a energia está disponível. Afinal de contas, o próprio Senhor disse para nós, né? Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. E não foi só enquanto ele estava encarnado aqui, quando ele desencarnou também valeria. Então o Senhor Jesus está doidinho para curar a gente. Nós é que precisamos ficar doidinho também para ser curado. Lembrando que às vezes nós não seremos curados em função da necessidade do nosso espírito para esta existência. Eu tenho pedido tanto para ser curado. Não é assim que funciona. A gente tem que pedir, mas se sujeitar à vontade de Deus, que sabe muito antes da gente pedir o de que nos é necessário espiritualmente falando. Ora, se Deus sabe até os fios de cabelo que está na nossa cabeça, e o meu não precisa nem ser Deus para saber, né? O que é que ele não vai saber a respeito das nossas dores e das nossas doenças? Então a gente pode pedir, pode buscar sim, mas se acomodar nos resultados da busca e da intenção. Mas ficou claro mais uma vez, meus amigos, que o pecado, o erro moral, impacta no corpo físico. A segunda passagem. Então, se eu quero ter mais saúde, menos erros, mais bom ânimo, porque no mundo tereis sofrimento, disse o Senhor. Eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis sofrimento. Escondeu o Senhor Jesus a realidade do planeta de expiação e prova? Não. Mas vocês poderão fazer mais coisas do que eu tenho feito, quando tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes. Então nós precisamos enfrentar os nossos problemas fisiológicos com equilíbrio, com a ciência que é bênção de Deus e com auxílio da espiritualidade através da oração e dos passes, dos médiuns,
curadores que a providência divina deixa encarnar na terra para nos beneficiar. Mas na base da coisa, erro moral. Por quê? Porque o erro moral vai me manter na terceira ordem, que é a ordem dos viciosos, daqueles que carregam paixões, e tudo isso traz consequência infeliz para o nosso corpo físico, por ser o corpo físico representante do ser pensante, que é o espírito imortal que somos. O que é mais claro que isso? Saúde vai depender do comportamento do espírito. Em mundos superiores, os espíritos não adoecem como nós adoecemos. O Senhor Jesus, espírito puro, não tem doença. Nunca teve aqui na terra. É puro. Ele domina a matéria. Ele não andou sobre as águas. Ele não acalmou os ventos e as tempestades. Não fez pães e peixes para milhares e milhares, lidando com a matéria. Ele tem condições para isso. Mas ele diz que nós podemos fazer a mesma coisa que ele. Quando nós nos desenvolvermos como ele se desenvolveu. Está em aberto. Mas a terceira cura que nós gostaríamos de analisar, meus amigos, esta só com a doutrina espírita, para nós entendermos o processo. Se as outras duas, a doutrina espírita colabora com ensinamentos, com esta, só a doutrina espírita e mais ninguém. Por quê? Porque tem a ver com o relacionamento espiritual, com uma inteligência espiritual externa nossa. E nós escolhemos o caso daquela mulher que há 18 anos tinha com ela um espírito de enfermidade, um demônio, palavra do Evangelho, que a deixava curvada sobre si mesma, fazendo-a sofrer. Então, uma mulher curvada sobre si mesma, não conseguia ficar na condição ereta. Há 18 anos ela estava com aquela doença provocada pela presença de um espírito que à época era chamada de demônio. E novamente é um sábado, mas o Senhor está numa sinagoga pregando, e lá no fundo estava a mulher, e ele chama a mulher: vem até aqui, mais uma vez, faça a tua parte, eu vou fazer a minha. E quando ela chega na frente dele, diz o evangelista que ele impõe as mãos sobre ela. Ela está curvada, não era difícil para o Senhor Jesus colocar as mãos sobre ela. E ele diz: mulher, os teus pecados estão perdoados. E ela se recupera instantaneamente, volta ao normal. Mais um banho de energia pura que conserta tudo ali, perispírito, e afasta o espírito. Mas analisemos. Mulher, os teus pecados estão perdoados. O que o Senhor está falando para ela? O sofrimento que você passou nesses 18 anos é suficiente para você pagar os erros que cometeu. Uma questão de justiça. O Senhor Jesus jamais seria injusto. Jamais ele daria um benefício para uma pessoa sem que ela merecesse. Então, naquele instante, terminava a expiação daquela mulher, provocada por um espírito. Este tipo de obsessão, diz Allan Kardec no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, quase sempre, porque há exceções, claro, mas vamos levar a conta daquilo que Kardec está querendo ensinar para a gente. Quase sempre se trata de uma vingança, que quem está sofrendo deu causa numa outra existência. Então quem é o coitadinho? A mulher ou o espírito? Ela provocou um estrago na vida dele. Ele não conseguiu perdoar. Nós conseguiríamos? Se alguém promove um estrago violentíssimo em nossa vida hoje, e a gente vai a óbito, a gente perdoaria 70 vezes 7 vezes e diria: Pai, abençoa, ele não sabe o que está fazendo? Falaríamos isso? Ou nos tornaríamos um obsessor ferrenho para devolver para ele o que ele causou para nós? Perceberam onde está o limiar da coisa? Quem de nós consegue perdoar 70 vezes 7 vezes tudo, incluindo as coisas mais graves possíveis?
Eu vejo por mim que coisinhas miúdas eu já tenho dificuldade de perdoar. 35 anos fazendo palestra, explicando evangelho e doutrina espírita, e dá uma vontade de torcer o pescoço ainda. Eu te perdoo, mas Deus é grande. Não está perdoando, né? O que é teu está guardado. Então nós ainda não perdoamos. Aquele espírito não era um demônio como foi chamado. Ele era um espírito que não conseguiu perdoar aquilo que foi provocado contra ele. E ele localizou o seu algoz encarnado aqui na terra. Agora, uma mulher. Vai saber se na outra encarnação também foi mulher ou foi homem, não importa. Ele a encontra e ele tem raiva. Nós sabemos que existe uma autoridade entre os espíritos, questão 274 e questão 274A do Livro dos Espíritos. E quando nós erramos contra alguém, a gente se subordina a essa pessoa. Ela passa a ter um estágio moral maior que o nosso, por isso mesmo nós vamos nos subordinar a ela, nos interesses dela, por errarmos junto a ela. Então aquele espírito tinha ascendência sobre ela, porque ela tinha culpa na consciência. E aí ele consegue fazê-la sofrer. Não consegue matá-la, mas consegue modificar a estrutura fisiológica dela, atuando no perispírito dela. É um ser doente. Mas o Senhor cura ela e ele. Está escrito, palavras do Evangelho, que ele, o Senhor, teria legiões de anjos para o ajudar na sua tarefa aqui na terra, incluindo aí para ele não tropeçar em pedra alguma. O que significa dizer? Que o Senhor Jesus tinha uma legião de espíritos puros trabalhando junto com ele, superiores, para que a tarefa dele fosse levada a efeito aqui. Então aquele espírito foi socorrido, porque senão haveria uma injustiça. O coitadinho é o espírito perseguidor. E aí cura o algoz e não cura a vítima. Então a espiritualidade trabalhando com Jesus socorreu o espírito, enquanto o Senhor socorreu a mulher e estabeleceu a paz no litígio dos dois. Simples assim. Mas Allan Kardec vai desvendar as coisas através do Livro dos Espíritos, e começa lá na questão 456 e vai até na questão 469. Vale a pena chegarmos em casa hoje, pegar o Livro dos Espíritos, mas se já tiver meio tarde, amanhã cedinho, pega o Livro dos Espíritos, 456 até 469. Kardec vai falar da influência dos espíritos em nossas vidas, no nosso comportamento. E a primeira pergunta que Kardec faz é se os espíritos podem ver o que fazemos. Tudo, até o que você quer esconder de você mesmo, e assim também o pensamento, porque eles conhecem todos os nossos pensamentos. Desde que se interessam os espíritos por aquilo que estivermos fazendo, eles podem nos acompanhar. Paulo de Tarso diz que nós estávamos sempre rodeados por uma nuvem de testemunho. Então, onde nós estivermos, haverá espíritos observando o que nós estamos fazendo. Se for de interesse deles, eles vão nos ajudar. Tanto que na questão 459, Kardec pergunta se eles participam de nossas vidas. E a resposta, quem já assistiu meia dúzia de palestras espíritas já sabe. Participam a ponto de, na maior parte do tempo, são eles que nos dirigem. A gente põe no piloto automático o nosso livre-arbítrio, e aí esses espíritos tomam conta do nosso pensamento, naquilo que se chama obsessão, e no fim a gente vai fazer a vontade do espírito, achando que é a nossa vontade. Quando acordarmos, já estamos subjugados por ele. Na questão 467, então, as coisas ficam muito claras. Kardec recebe dos espíritos a orientação de que nós atraímos os espíritos para junto de nós de acordo com os pensamentos que nós temos. Ora, se fica na nossa mente o erro cometido, isso vai atrair o espírito que sofreu as consequências da nossa atitude. Mas nós vamos atrair também espíritos que pensam como nós pensamos. E quanto mais a gente pensa naquilo, mais próximo ele fica. E aí vai começar um processo que nós conhecemos como sendo de simples influenciação, passando para fascinação, chegando na subjugação, que antigamente, ou ainda nos dias de hoje, chama possessão. Então quem escolhe as companhias espirituais? Nós próprios. Só que os espíritos acrescentam um detalhezinho: o pensamento atrai espíritos, a vontade, o desejo convoca os espíritos para junto de nós. Então, quais têm sido os nossos desejos?
os nossos ideais, os nossos pensamentos. É o tipo de espírito. Então, voltando à questão da paciência, de vez em quando eu ainda tenho vontade de torcer o pescoço de alguém. A hora que eu penso nisso, eu vou atrair um monte de espíritos que tem no seu histórico o assassinato, para me induzir a ser um assassino novamente, para agredir. Nós é que escolhemos. Essa é a grandeza da doutrina espírita, porque os espíritos junto de nós podem provocar não só desequilíbrio comportamental, quanto pode prejudicar o nosso corpo físico. Por quê? Porque à medida em que eu atraio um espírito para junto de mim, o perispírito dele se aproxima do meu perispírito. O meu perispírito começará a perceber as energias em desalinho do perispírito visitante e transferirá isso para o corpo físico. E aí eu começo a ter sintomas. Vou no médico, faço 1000 exames e não dá nada, ninguém acha nada. Por quê? Porque a doença ainda não está no meu corpo. Eu estou percebendo a doença de um perispírito alheio. Mas só que se eu seguir nesse rumo, eu vou acabar por adoecer em função do visitante espiritual que eu escolhi, que eu trouxe para mim. Quem é que está escolhendo ter saúde ou não ter saúde? Nós mesmos. Então é preciso pensar positivo? Sim. É preciso agir certo? Sim. Desejar o bem? Sim. Com isso nós eliminamos a presença dos maus espíritos junto de nós, que nos induzem à tentação. E o que é a tentação? Se não chamar a atenção do nosso espírito para uma viciação que a gente já aprendeu a dominar ou controlar, mas que ainda tem lastro no nosso perispírito. Nenhum espírito vai me tentar naquilo que eu já venci. Mas enquanto eu tenho inclinações e tendências a serem dominadas completamente, elas servirão de ganchinhos para os espíritos se engancharem para me levar a processo obsessivo. Então Allan Kardec vai perguntar na questão 469, que fecha toda essa questão, repetindo desde a questão 456, Allan Kardec vai questionar os espíritos como, qual é o método, o que é que nós podemos fazer para não cairmos na tentação ou em tentação. Aqui somos objetos por parte de espíritos desencarnados, porque como não somos como o Senhor Jesus, que jamais cairia numa tentação, e a prova disso são as 3 tentações que são descritas nos evangelhos, nós estamos sujeitos às tentações por conta do nosso passado. Como se proteger disso? 2 atitudes, dizem os benfeitores espirituais. A primeira delas é praticar o bem sempre. Não perder uma única oportunidade de ser bom. Porque nós, palavra dos benfeitores, porque nós seremos responsáveis não só pelo mal que praticamos, quanto seremos responsáveis pelo mal que resulta do bem que não praticamos. Questão 642 do Livro dos Espíritos. Nós somos responsáveis pelo mal que praticamos, tudo aquilo que é consequente do mal que nós fizermos, mas também somos responsáveis pelo mal que resulta do bem que a gente deixou de fazer conscientemente. Isso agrava as coisas. Então os benfeitores espirituais dizem para nós não perdermos uma única oportunidade de ser bom. Ou seja, fazer todos os favores do mundo que estiver ao nosso alcance. Ajudar sempre as pessoas em suas necessidades. Você está brincando. Fazer favor para aquele folgado, nem agradece, não reconhece, não valoriza. Os não espíritas, né, fazem assim. Os não espíritas. Então, não perder uma única oportunidade de ser bom, porque cada vez que a gente pratica o bem, nós chamamos a atenção dos bons espíritos e criamos uma vibração que nos defende dos maus. Primeira atitude. Segunda atitude, confia em Deus. Parece fácil, né? Mas confiar em Deus, que pode tudo, sabe tudo, que é o único que é bom, segundo Jesus, significa não reclamar de nada, nunca. Tá? Se vocês conseguem, me ensinam. Mas é o caminho. Por quê? Porque nós estamos passando na vida por aquilo que precisamos fazer para melhorar o nosso espírito. O nosso. O que é que temos para hoje? O que é que dá para fazer?
Porque o que estamos vivendo é consequência de todas as nossas atitudes e vidas pregressas. É disso que se trata. Então, quem escolhe ter saúde ou ter doença? Nós mesmos. Simples assim. Essa é a grandeza da doutrina espírita. Como o Evangelho é uma fonte, é uma receita com orientações para praticarmos o bem, passa a ser o Evangelho, então, a melhor receita de saúde que nós temos nas mãos. Perdoa 70 vezes 7 vezes, oferece a face esquerda, esconde a mão esquerda da mão esquerda que a direita dá, ora pelos teus inimigos, por aqueles que te perseguem e caluniam, não repila aquele que te pede emprestado. Simples assim. É ou não é o Evangelho uma receita de saúde? Pois é, faz 2000 anos que está na minha mão, ou na minha mente, e eu continuo doente como sempre fui. Por quê? Porque ainda não escolhi a boa parte, conforme Jesus disse para as irmãs de Lázaro. Marta, Maria escolheu a parte boa. Porque andais preocupadas com tantas coisas. Maria escolheu a parte boa. Ela escolheu o Evangelho. E nós estamos relutando para conquistar definitivamente uma ligação firme com a proposta do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é outra coisa senão que tenhamos vida e vida em abundância. Pensemos nisso, meus amigos, e sigamos sempre com Jesus, nunca sem Kardec, que explica Jesus como ninguém explicou até hoje na Terra. Muito obrigado a todos e muita paz. Muito bom, muito bom. Passou assim que a gente nem viu. Foi uma viagem no tempo, com histórias, muito bom. Nosso agradecimento por esse ensinamento aqui, que foi exemplar e acho que a gente tem que levar para toda a vida, para todas as vidas, né? Acho que serão bastantes. Então vamos nesse momento, então, levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda essa espiritualidade que agora nos envolve e que nos deixa assim tranquilos, mas como verdadeiros filhos de Deus. Qual pedimos, ó Pai querido e amado, que o Senhor nesse momento fluidifique todas essas águas que aqui se encontram, colocando ali o remédio salutar para a cura, ó Pai, das chagas do nosso corpo físico e também do nosso espírito. Chagas essas estão conosco há vários anos e que pedimos, Senhor Jesus, que seja chegada a hora dessa cura, desse divisor de águas em que nos encontramos para darmos um passo nossa escalada moral e intelectual. Pedimos também ao Pai querido e amado que o Senhor nos abençoe e nos proteja mais uma semana que irá se iniciar. Que os anjos, arcanjos e querubins estejam presentes em nosso dia a dia, nos iluminando, nos protegendo e nos deixando salvos de todo qualquer pensamento incorreto emanado por nós mesmos. Porque
que somos falhos, ó Pai, e queremos ser dignos do vosso amor, da vossa benevolência e da vossa caridade. Que façamos, ó Pai, desse tríplice o nosso louvor a cada segundo em que aqui estivermos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que teu